Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0 e nesse vídeo você vai ver a resolução da questão de número 24 da prova da SpaceX do ano 2017. Eu estou aqui com o modelo A da prova e caso você não tenha ainda o modelo A, você baixa aí, eu deixo na descrição do vídeo um link para o site do Exército para você baixar isso, tá legal? Bom, a questão de número 24 cobrava do candidato aqui o conceito de torque, momento de uma força. Isso tem caído já, equilíbrio, né? De forma geral, tem caído já repetidas vezes nessa prova. Essa questão é muito interessante. Vamos ler a questão e depois a gente volta aqui para matar ela. Uma haste AB rígida, homogênea de 4 metros de comprimento e 20 newtons de peso, encontra-se apoiada no ponto C de uma parede vertical de altura 15 raios de 3 metros, formando um ângulo de 30 graus com ela, conforme representado nos desenhos abaixo. Para evitar escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal encontra-se fixo à extremidade da barra B e à outra extremidade do cabo, fixa a parede vertical. Desprezando todas as forças de atrito e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração do cabo é igual a... A gente já tem aí seno e cosseno, né? Seguindo aquele padrão da tabela dos ângulos notáveis, e ele quer saber quanto vale a tração no fio, a tração na corda. Beleza, pessoal? Volta aqui para o quadro para a gente finalizar essa questão aí. Em azul, eu representei as forças que atuam nessa haste aí. Vejam que nós tínhamos aqui uma corda, né? Se tem uma corda, tem força de tração, né, professor? Isso. Evitando que ela escorregue. Então, a tração está para a direita. Legal, Davi. O que mais? Bom, ela está tocando esse ponto aqui na superfície, né? Então, tem uma força normal, professor? Tem, claro que tem. NS vai ser a normal da superfície, para cima, né, Davi? Isso. Ela está tocando também a parede, né, Davi? Isso. A haste, ela tem aqui a parede, né? E a haste encosta nela aqui. Então, tem uma força normal nesse ponto, professor? Claro que tem. Então, N, só o N vai ser a normal aqui da parede e NS é a normal da superfície. Tá, professor? E para baixo a força-peso, né, gente? A força-peso que atua aí no meio da barra. Professor, esse desenho não está bem no meio não. Tudo bem, não repara aí no meu desenho, não está fora de escala. Mas saiba que o peso, ele sempre é representado, ele sempre estará no meio da barra. A questão me diz que a barra tem 4 metros, então esse peso ele está a 2 metros do ponto A e a 2 metros do ponto B, tá? Mesmo que esteja feio o desenho, você fica com isso na cabeça. O peso ele é representado no meio do corpo, tá, professor? Corpo homogêneo, peso no meio dele, tá legal? Esses valores já foram dados, esse cara aqui e esse cara aqui já foi dado. Então, malandramente, o que eu já fiz? Eu posso ver que esse ângulo de 30 é igual a esse aqui. Em relação a essa parede e essa haste, esse cara vale 30. Como o peso está na vertical, então esse cara também vale 30. Esses dois ângulos aqui são iguais? Exatamente isso. Malandramente eu botei isso aqui. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com a fórmula do torque, a fórmula do momento de uma força, qual é a fórmula? Não é força vezes distância vezes o seno do ângulo? É, professor. Então, esse ângulo aqui, para o caso da força-peso, vai ser o 30? Exatamente. Malandramente, você já puxa esse 30 para cá. Tá legal? Tá bom, professor, entendi. Tá. Davizinho, cara, eu pensava que momento era só força vezes distância, que não tinha isso aqui, não. Vejam, você até pode trabalhar com só força vezes distância, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que essa distância é a distância do braço do momento, da reta suporte que passa por essa força até o ponto de aplicação em que você está trabalhando. Dá mais trabalho entender esse conceito, mas dependendo aí, se você tiver uma boa bagagem, você pode trabalhar desse jeito também, desprezando esse cara e trabalhando aqui com o braço do momento. Aí você vai calcular aqui nesse triângulo qual vai ser a distância da reta suporte até o ângulo e vai chegar na mesma resposta que eu. Eu costumo ensinar de maneira mais tranquila, mais visurada, desse jeito aqui. Força vezes distância vezes o seno do ângulo, que vai ser esse ângulozinho aqui formado entre a haste e a força. Tá legal? Tá bom, professor. Acho que até agora eu estou entendendo. Isso. Então, em azul eu representei as forças que atuam nesse cara aí, nessa haste aí. A haste tem 4 metros de comprimento. Esse cara está no meio, mas presta atenção, tem uma parte da haste que está para fora. Tá legal? Então, a parede não está no final. A parede não está aqui, ó, tocando no ponto A, né, professor? Não.
E por que você está falando isso? Porque eu quero que você entenda que entre esse pontinho aqui e esse ponto B não tem 4 metros, tá? A gente vai precisar dessa informação daqui a pouco, vai ser importante. Essa questão me lembra muito questões que eu trabalho com os meus alunos do Preveste e tal, pessoal que vai fazer específica de física. Aí vem questões assim com um nível um pouco mais elevado, questões de escada, tá? Com tração no fio, nunca vi não, mas é porque normalmente aqui é a FAT, tá, gente? Finge que você vai pegar uma escada, vai botar aqui do quadro para trocar uma lâmpada, né? O que impede que a escada escorregue pelo chão abaixo? O atrito, né, pessoal? Né, professor? A força de atrito, né? Isso. Se não tiver atrito, a escada escorrega e você cai. Exatamente isso. Tá legal? Então, essa questão aqui de equilíbrio, ela é muito comum com haste, com escada que você apoia. E o que evita que isso saia escorregando? O atrito. Só que aqui a gente está desprezando os atritos e a questão trocou por tração, mas a forma de pensar da resolução é a mesma, tá legal? E eu costumo trabalhar isso em sala com eles como escada porque isso é tão clássico de cair, muito clássico, tá? Deixei aqui na descrição do vídeo um PDF para você tentar praticar um pouco mais, tentar resolver da mesma forma que eu vou resolver essa questão. As questões que eu botei aí embaixo, tem mais 3 aí te esperando, tá bom? Depois você me conta aqui se conseguiu se sair bem, tá? Davi, continua aí. Tá bom. Olha, momento. Força vezes distância vezes seno de θ. Isso. Vamos escolher aqui um ponto como nosso referência. Qual o melhor polo para servir de referência para a gente? Galera, o melhor polo é aquele que você pode anular mais forças. Por exemplo, aqui eu tenho 2 forças, né, Davi? Isso, aqui eu tenho só o peso. Então, eu não vou escolher o peso, não vou escolher esse ponto aqui do meio para trabalhar, para escolher como sendo o meu ponto, como o meu polo para trabalhar. Não, né, professor? Não. Mas como é que eu ganho essa malícia de saber qual o melhor lugar para escolher, qual o melhor ponto para escolher como referência e trabalhar com o momento das forças em relação àquele ponto, praticando. Aí as questões começam a se repetir e você fala, nesse aqui é melhor escolher o ponto lá de baixo, naquele ali é melhor escolher o meio, naquele outro lá é melhor escolher o ponto lá de cima. Né, professor? Isso, eu tenho que praticar bastante, exatamente. Então, eu já sei que nesse tipo de questão, esse pontinho aqui de baixo, esse ponto B é o melhor para eu escolher como polo. Eu vou fazer o somatório aqui dos momentos das forças em relação a esse ponto B. E é óbvio, se eu escolho esse ponto B, o momento dessas 2 forças é nulo. E isso não entra na conta, né, professor? Não. E aí sobram apenas 2 forças. A força peso e a força normal. O momento dessa força peso, que faz esse cara girar no sentido horário em relação a esse ponto, é igual ao momento da força normal, que faz essa haste girar em relação a esse ponto no sentido anti-horário. Sério mesmo, professor? Que é só isso? Sério mesmo. O momento da força peso é igual ao momento da força normal. E a gente mata a questão desse tipo. Caramba, Davi, sério mesmo, professor? Sério. Então, como é que eu calculo aqui o momento da força peso? Peso vezes distância vezes seno de θ. Momento da normal, peso normal vezes distância vezes seno de θ. Tá legal? Eu já tenho o peso da barra? Davi, cara, você tem. É 20. Eu já tenho a distância daqui para cá? Professor, você falou isso. Esse cara tá no centro, né? Tá no meio, né? A haste tem 4 metros, do meio para baixo, então vai ser 2 metros? Isso, eu já tenho isso. Perfeito, Davi. Eu já tenho o seno de 30? Tenho, Davi. Tá escrito na questão, 0,5. Caraca, eu já tenho tudo desse lado, né? Isso, já tem tudo. E do lado de lá? Normal vezes distância vezes seno de θ. Reparem que a normal forma 90 graus. Então, seno de 90 é 1. Nem vou me preocupar com isso. Seno de 90 é 1, né, professor? Isso, aqui é 1. Perfeito. Então, fica só normal vezes a distância. Eu falei para vocês que era importante entender que do ponto A ao ponto B são 4 metros. Mas daqui para baixo não são 4, não. Daqui para baixo é um pouquinho menos. Porque tem uma parte da haste que está lá para fora da barra, né, professor? Da parede, né? Isso. Então, como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo a distância desse ponto até o ponto B? Gente, esse ângulo de 30 não está aqui à toa. Ele não te deu 1,5 raiz de 3 à toa. Olha para esse triângulo aqui. Aqui é 90, né, professor? Isso. Já enxergaram? Aqui é 30, aqui é 90 e aqui eu tenho o cateto o quê? Adjacente, né, professor? Isso. Adjacente a esse ângulo aqui. Então, sabendo que esse ângulo é 30 e aqui é o cateto adjacente, eu vou calcular quem? A hipotenusa. Vou chamar aqui de x, tá legal? Só por enquanto, esse x é essa distância aqui, tá? Deixa eu botar a distância então, pronto. Então vamos calcular a distância aqui para a força normal, tá? Esse pedaço aqui. Vamos lá. Cosseno de θ
no caso cosseno de 30, é igual a cateto adjacente 1,5 raiz de 3 dividido pela hipotenusa que eu quero calcular, que é essa distância aqui. Essa distância toda aqui, né, Davi? Isso. E quanto vale o cosseno de 30 graus? Gente, está escrito na questão, seguindo a tabelinha dos ângulos notáveis, raiz de 3 sobre 2, né, professor? Isso. Tudo isso igual a 1,5, raiz de 3 sobre D. Vamos cortar essa raiz de 3? Cortei, virou 1, cortei, virou 1. D vezes 1, D. 2 vezes 1,5, 3 metros. Então, esse pedaço aqui, ele vale 3 metros. Agora eu posso finalizar isso aqui. Vou trocar de cor aqui. Vou botar um vermelho aqui para ficar bacana. Peso vale quanto? 20, professor? Isso. Qual é a distância do peso para baixo? 2, professor? Isso. Qual é o seno de 30? Seno de 30 é meio, professor. Isso, perfeito. Igual a normal. Quanto vale a normal? Davi, não faço a menor ideia. Beleza, repete. N de normal. Vezes a distância desse ponto até o ponto que eu escolhi, que é o B. 3 metros, professor? Isso. Vezes o seno de 90, que é 1 mesmo, não precisa nem botar aí na conta, né, Davi? Isso. Bom, isso aqui dá 40. 40 vezes meio, é só dividir por 2, isso dá 20, né, professor? Exatamente. É igual a 3N, então a normal vale 20 terços, Davi. Isso. Perfeito, galera. Então achei aqui quanto vale a força normal. Se a questão quisesse que eu calculasse só essa força normal, esse apoio ali, já estaria resolvida a questão, você matava ela, corria por abraço. Mas não, ela quer que você calcule a força de tração. Essa força de tração aqui, que está na horizontal para a direita. Mas eu sei quanto vale a força normal. E agora, pessoal? Como é que eu saio? Como é que eu desato esse nó? Você precisa ter entendido o seguinte. Ali, aquela normal, ela pode ser decomposta nas suas duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. É mesmo, né, professor? É, cara, claro que pode. Você pode decompor aqui a normal em suas componentes horizontal e vertical. Aqui vai ser NX e lá para cima seria NY, que eu não vou nem desenhar porque nem importa pra gente. Não. Vejam, quais são as duas forças que atuam na horizontal? Davi, cara, tração e normal no eixo X. Isso. Uma para cada lado? Com certeza, uma para cada lado. Esse troço não está em equilíbrio? É mesmo, né, Davi? Equilíbrio, né? A força de tração que puxa para a direita tem que ser igual a essa força normal no eixo X, que está empurrando para a esquerda. É isso que eu quero que você enxergue. É assim que a gente desata o nó. É você enxergar que você precisa decompor essa força normal nas suas componentes, nesse caso aqui só na componente X. Caso você seguisse outro caminho, tá, para essa resolução, você teria que decompor normal no eixo Y também. Eu estou fazendo aqui desse jeito mais tranquilo porque eu já estou acostumado com esse tipo de questão, tá? Então você percebe que a normal no eixo X é igual a FAT. Igual a FAT não, nessa questão é igual a tração. Tá? Então, a normal no eixo X é igual a tração. Uma para a direita e a outra para a esquerda, né, professor? Isso. Beleza. Tração é igual a normal no eixo X. Então, a tração vai ser igual ao quê? Vamos lá. Quanto vale essa força normal projetada nesse eixo? Davi, cara, eu preciso descobrir quanto vale esse ângulo, né? Lembra que a normal forma 90 graus? Ah, Davi, entendi. Então, entre essa reta aqui, ó, e a parede é 90 graus, né, professor? Isso. Então, se aqui é 30, esse pedacinho aqui é 60, Davi? Isso, é 60. Deixa eu tirar esses 3 metros daqui. Pronto. Ó, de novo, ó. Essa reta com a parede forma 90. Se aqui é 30, aqui é 60, né, professor? Isso. A mesma regra agora, esquece a parede. Olha para a haste e para a normal. Elas não formam 90 graus? Forma, professor. Se aqui é 60, então esse pedacinho é 30? Exatamente. Não é difícil você enxergar que é 30. Vocês estudam matemática essa prova, né? Geometria pra caramba. Você gastando uns segundinhos, você vai enxergar rapidinho. Isso aqui é 30. E agora, professor, projeta esse vetor nesse eixo. Quando eu projeto um vetor no eixo X, peguei a força normal, projetei no eixo X. Eu estou esmagando o ângulo, né, professor? Isso, eu estou indo deitar. Eu estou deitando em cima desse ângulo aqui.
Eu estou deitando em cima dessa normal. Eu estou pegando essa força e deitando ela no eixo X. Se você está indo deitar, porque você está com sono, né, Davi? Com sono, usa cosseno? Exatamente. Faz essa associação. Com sono, cosseno. Cada vez que você esmaga o ângulo, toda vez que você esmaga um ângulo projetando um vetor, você usa cosseno. Tá legal? Grava desse jeito que você não esquece mais. Não interessa onde está o ângulo, não interessa qual é a representação. O ângulo foi esmagado, você usa cosseno e acabou. É mesmo, professor? Dá certo sempre? Dá certo sempre. Então a normal do eixo X é a própria força normal vezes o cosseno de quem? Cosseno de 30, né, professor? Isso. E quanto vale a força normal? Davi, cara, a força normal tá aqui, ó. Vou trocar de cor para ficar maneiro. Ó, a força normal, professor, a gente descobriu que vale 20 sobre 3 disso. Então a tração aqui vai ser igual a 20 sobre 3, que multiplica o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, né, professor? Isso. Então tração T, cortei por 2 dá 1, por 2 dá 10. 10 raiz de 3 sobre 3, professor? Exatamente. 10 raiz de 3 sobre 3. Você vai achar newtons. Você vai achar essa resposta aí na sua letra C de casa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Letra C. Letra C, 10 raiz de 3 sobre 3. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se ela te ajudou, se você gostou, está curtindo aqui o canal, então dá teu like aí pra mim e se inscreve aí no canal. Depois me conta se você conseguiu matar as 3 questões que estão aí embaixo te esperando. Deixa um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.